Olá, pessoal! Estamos aí então para mais uma videoaula, tá? Na aula da semana passada a gente estudou a questão de colisões, tá? Vimos a questão de colisões. A aula dessa semana, agora a gente muda um pouco o foco dos assuntos, tá? A gente vinha estudando até então a dinâmica dos corpos, tá? Vimos aí as leis de Newton, né? Vimos a aplicação das leis de Newton, a questão de quantidade de movimento, de energia, de trabalho, de conservação, né? Agora a gente vai entrar em outra parte do conteúdo, que é um bloco de conteúdo grande que a gente chama de gravitação universal, tá? Especificamente, iniciamos então estudando hoje as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, tá? Vamos começar primeiramente pelas leis de Kepler, né? E aí, para começar a falar sobre gravitação universal, né, a gente precisa recorrer ao processo histórico também, não dá para esquecer a história. Como é que se desenvolveu isso, né? Bom, então a questão da história das observações dos corpos celestes, né, para estudos científicos, pela humanidade, ela remonta desde os filósofos da Grécia Antiga. Então isso não é de hoje. É muito antigo que se faz isso. Observações científicas, não observações de astrologia, de posição dos corpos, nada disso. São observações científicos, estudos científicos, né? Onde determina posição, trajetória, período, essas funções, essas variáveis com relação aos corpos celestes, tá? E isso, então, né, desde os filósofos, tentando explicar aí como é que se dá o movimento desses corpos celestes, né? Sem recorrer, veja bem, eles tentavam explicar o movimento dos corpos celestes sem recorrer a mitos, porque existia muita mitologia na época, a mitologia era muito forte. Então, sem recorrer a mitos e sem recorrer à religião, porque ao longo de muito tempo, né, a visão religiosa determinou a visão sobre os corpos celestes, né? Então, isso era bastante forte, tá? Bom, são deles, né, dos filósofos da Grécia Antiga, as primeiras descrições do sistema planetário que a gente tem, né? Descrições do sistema planetário, enfim, né? Bom, o primeiro modelo de sistema planetário que foi aceito, assim, cientificamente, foi o de Cláudio Ptolomeu, que é do século II depois de Cristo. Tá? Vejam, nesse modelo, que é o que está representado aí no slide de vocês, tá? É aquilo que a gente conhece como modelo geocêntrico, tá? Ou seja, é o modelo que coloca a Terra como centro do universo, né? Em torno da Terra orbitava a Lua, depois Mercúrio, Vênus, Sol, Júpiter, Saturno, né? E uma esfera de estrelas posteriores a Saturno. Tá? Então, a Terra como centro do universo, certo? Bom, e este modelo, gente, ele perdurou por muito tempo, né? Foi somente no século XVI, né? Então, veja, né? Lá do século II até o século XVI, são 14 séculos que perduraram a ideia do modelo geocêntrico, tá? No século XVI, então, foram levantadas novas hipóteses sobre o universo pelo astrônomo Nicolau Copérnico, né? Então, Copérnico foi o cara que fez as primeiras observações, estudos científicos, tá? Para estabelecer a ideia do modelo heliocêntrico, né? Heliocêntrico é aquele em que o Sol estaria no centro do universo, tá? Que, veja, essa visão do centro do universo para o século XVI ainda era aceitável. Hoje não se tem clareza que o universo é muito maior do que aquilo que a gente conhece como sistema solar, né? Mas veja, lá no século XVI, o primeiro cara que foi lá e deu pontapé inicial em estudos científicos e comprovando e propondo a ideia do Sol como centro foi Copérnico, tá? Nessa época de Copérnico, os planetas, né, que eram conhecidos era Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Tá? E nesse modelo, eles descreviam órbitas circulares, né, circunferências em torno do Sol, certo? Muito bem. Depois disso, Galileu Galilei, né, ele utilizou instrumentos ópticos que possibilitaram ele obter fortes evidências a favor do sistema heliocêntrico. Tá?
de Copérnico. Como, por exemplo, uma das descobertas de Galileu Galilei foi a descoberta de satélites em Júpiter. Ora, vamos pensar. Se um planeta, Júpiter no caso, tem em torno dele corpos orbitando Júpiter, então tem alguma coisa errada com o modelo geocêntrico, porque tudo no modelo geocêntrico deveria orbitar quem? A Terra. Tá? Quando Galileu Galilei faz a observação e identifica que Júpiter tem satélite orbitando Júpiter, começa a cair por terra a ideia de que a Terra é o centro do universo. Né? Essa ideia começa a se desfazer e ganha cada vez mais adeptos, né? Estudiosos que vão observar, então, buscar outras observações para comprovar né, a teoria de que o Sol estaria no centro, que tudo que se via aí orbitava o Sol e não a Terra. Tá? Bom, alguns anos, né, aí depois de Galileu, Tycho Brahe, né, foi também um grande astrônomo, ele realizou uma série de observações sobre o sistema solar, né? E ele é o cara que tem o maior número de registros de observação, tudo detalhado, né? Então ele era um grande observador, fazia observações com grande precisão, tudo detalhadinho, né? Só que ele não conseguiu, ele observava, pontuava, mas não conseguiu estabelecer as relações, tá? Mas, por fim, a ideia de pesquisa dele, de fazer levantamento, foi muito grande, né? E aí, por fim, né, depois de Tycho Brahe tinha um assistente, né, uma pessoa que auxiliava ele, que era o Johannes Kepler, né? Se escreve Johannes, mas se lê Johannes Kepler, tá? Johannes Kepler, discípulo de Tycho Brahe, quando Tycho Brahe morreu, ele herdou os escritos de Tycho Brahe, toda aquela observação que ele tinha feito. Tá? Qual foi o papel do Johannes Kepler? Foi pegar os dados que estavam pontuados aleatoriamente de observações de determinados corpos e sistematizar isso tudo. Tá? Então, ele sistematizou isso tudo e conseguiu, então, enunciar 3 leis que descrevem o movimento planetários. Tá? O movimento planetário, que são as 3 leis que a gente conhece como as leis de Kepler, tá? Que a gente vai estudar na sequência bem detalhadamente. Tá? Mas vejam, Kepler só conseguiu isso porque um observador antes com grande precisão, Tycho Brahe, conseguiu todas as informações. Tá? Bom, aí no outro slide vocês têm ali a representação, então, do que é o sistema solar, né, atual, né, em que nós temos lá no centro do sistema solar, não é no centro do universo, tá? No centro do sistema solar, o Sol, que é a nossa estrela, tá? E os planetas que orbitam em torno do Sol, tá? Aqui, gente, eu acho que é bastante importante dizer, né, fazer um parênteses aqui e dizer, vejam, Johannes Kepler, lá em torno de entre 1600 aí para frente, né? Em 1600 ele escreveu as 3 leis de Kepler, tá? Muitos e muitos séculos antes disso, lá nos filósofos gregos, já se sabia que a Terra era um formato esférico, tá? Então, veja, lá no século 2, 3 já se sabia, já existia comprovação, cálculos, demonstração para provar que a Terra era esférica, tá? Que não era um plano. E hoje, no século 21, a gente tem que ficar ouvindo determinadas abobrinhas, né? Que, olha, é de tirar a paciência de qualquer um, até de um monge budista, talvez, né? Ter que ouvir que a Terra é plana. E as ideias de sistemas, como é que esses terraplanistas explicam as coisas, tende ao absurdo, né? Eu não consigo compreender como alguém pode aceitar aquilo como uma verdade, né? Porque as explicações são muito toscas e qualquer questionamento
que se saia do conjunto de segurança, fura tudo o que eles têm, né, para dizer sobre o sistema da Terra plana, tá? Vejam, nesse slide vocês podem observar, com exceção da órbita de Plutão, que ela é levemente inclinada, as demais órbitas dos planetas do sistema solar estabelecem uma coisa muito próxima de um plano, tá? Então, os planetas do sistema solar, com exceção de Plutão, tá? Eles orbitam o Sol, formando uma ideia de um plano, quase um plano, tá? Tá muito próximo de um plano, certo? Plutão é que tem uma órbita mais irregular, né? Inclinada ali, conforme vocês podem ver no slide, certo? Bom, vamos lá então para as leis de Kepler. São três, né? Três leis de Kepler. A primeira lei de Kepler é aquela que também é conhecida como lei das órbitas, tá? A primeira lei de Kepler descreve o quê? Descreve a órbita dos planetas em torno do Sol, que não é uma órbita circular, é uma órbita elíptica, tá? É uma elipse, né? Você pega um círculo e achata ele, ele fica, né, uma elipse, fica mais alongado e achatado, certo? Então, uma elipse, tá? E nessa primeira lei de Kepler, ele diz que a órbita dos planetas é elíptica e o Sol ocupa um dos focos da elipse, conforme a figura está mostrada ali embaixo, tá? Então, você tem lá o Sol no foco 1, tá? Você tem o centro dessa elipse, certo? Tem o foco 2, e aí tem a trajetória do planeta elíptico em torno do Sol, tá? Observem que por aquela trajetória ali, existem momentos em que o planeta está mais distante do Sol, existem momentos em que o planeta está mais próximo do Sol, certo? Muito bem. Esse ponto onde o planeta está mais afastado do Sol, né? Veja bem, o ponto onde ele está mais afastado se chama de afélio. Afastado, afélio, tá? O ponto em que, na descrição dessa órbita, o ponto em que o planeta estiver mais perto do Sol, veja bem, perto do Sol, será o periélio, tá? Então, nós temos a órbita elíptica, um ponto mais afastado do Sol, afélio, um ponto mais próximo do Sol, periélio, tá? Na figura seguinte aí do slide, nós temos ali, então, a descrição, né, do que constitui uma revolução, né, uma volta da Terra em torno do Sol, que corresponde ao nosso ano, né? Um ano terrestre é o tempo necessário para que a Terra orbite uma órbita completa em torno do Sol. E aí a gente tem ali, ó, o periélio, né? Vejam, o periélio é quando a Terra está mais próxima do Sol, tá? Quando a Terra está mais próxima do Sol, acontece no dia 2 de janeiro, tá? E ela fica a uma distância de 147 milhões de quilômetros do Sol, tá? Bom, né, isso é aquilo que a gente chama de solstício, próximo do solstício solstício de verão para o hemisfério sul, tá? Que seria o solstício de inverno para o hemisfério norte, tá? Então, o solstício de verão acontece lá no dia 21 de dezembro, quando começa a estação verão, tá? Que é onde tem o dia mais longo do ano, certo? Aí a Terra descreve a trajetória, chega lá no equinócio de março. Equinócio de março é quando a gente sai do verão, né? E vai entrar no outono, certo? Entra no outono, 21 de março, tá? Aí não tá nem no periélio, nem no afélio, tá ali no ponto médio, tá? Então, transcorre lá mais um período de 3 meses, e aí a Terra chega no ponto dessa trajetória, dessa órbita, o ponto mais afastado do Sol. O ponto mais afastado do Sol se dá no dia 4 de julho, tá? E esse ponto mais afastado, a Terra fica a uma distância de 152 milhões de quilômetros. Vejam que a diferença entre o ponto mais próximo e o ponto mais afastado é de apenas 5 milhões de quilômetros, tá? 5 milhões de quilômetros, certo?
Então, a órbita elíptica da Terra em torno do Sol é uma elipse bem pouquinho deformada, né? Ela tem uma deformação bem pequena. Ela quase se assemelha a uma circunferência, tá? Certo? Por essa diferença de 5 milhões de quilômetros é que ela estabelece uma elipse, ok? Depois, né, o solstício, que daí é o dia mais curto do ano para o hemisfério sul, que é o solstício de inverno, que é quando um dia começa o inverno, tá? Tem a noite mais longa, o dia mais curto, passa pelo solstício, vai passar pelo equinócio, né, o equinócio da primavera, que é o momento que começa a primavera no hemisfério sul, lá pelo dia 23 de setembro, e até chegar para fechar a órbita completa, tá? Novamente no dia 2 de janeiro, onde se encontrar no periélio, certo? Muito bem, vamos lá. Essa é a primeira lei de Kepler, né? Primeira lei de Kepler, órbita elíptica, ok? Sendo que o Sol está em um dos focos da trajetória dos planetas. A segunda lei de Kepler, gente, a segunda lei de Kepler é também chamada lei das áreas, tá? E aí ele diz o seguinte, ó, o segmento imaginário que une o centro do Sol e o centro do planeta varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo dos percursos, tá? Fica mais fácil de entender desta forma, tá? Isso que está escrito aí é transcrito na forma de uma equação, que é aquela que a gente tem ali, ó. A área é igual a uma constante vezes o intervalo de tempo, tá? Então, observem a figura, fica mais fácil de entender. Ali, ó, observem. À esquerda do Sol, a gente tem aquele ponto A1. A1 ali, aquela área A1, certo? Para que a Terra consiga executar a trajetória daquele ponto até o outro, descrevendo a área 1, ela leva um intervalo de tempo ΔT1, tá? Bom, o valor daquela área ali é exatamente igual ao valor da área que tem para o outro lado, da área 2. A área 2 é exatamente igual à área 1. Tá? Veja, como a trajetória do ponto 2 está mais afastado do Sol, a abertura da área tem que ser menor, para dar a mesma área que da área 1, certo? E essa área 1, que levou um ΔT1, a área 1 sendo igual à área 2, significa que o ΔT2 obrigatoriamente tem que ser igual ao ΔT1. Tá? Isso implica, gente, em uma questão bem importante, que é o seguinte, essa lei aqui diz para nós o seguinte, um planeta quando passa pelo periélio perto do Sol, quando o planeta passa pelo periélio, ele se desloca com uma velocidade maior. Quando o planeta está passando pelo afélio, afastado do Sol, ponto mais distante do Sol, o planeta se desloca com uma velocidade menor. Então, a velocidade do planeta, a velocidade com que a Terra orbita o Sol não é constante. Tá? Bom, aí nós temos a informação ali, ó. A velocidade com que os planetas orbitam o Sol não é constante, não só a Terra, todos os planetas, tá? Sendo maior, né, no periélio, tá? E aí tem o dado ali, ó, a velocidade da Terra no periélio é em torno de 30,2 km por segundo. 30,2 km por segundo, tá? Já no afélio, a velocidade da Terra é um percentualzinho um pouco menor, então em torno de 29,3 km por segundo, tá? Então, a lei das áreas diz isso. Áreas iguais são percorridas em intervalos de tempos iguais, tá? Bom, vamos à terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos, tá? O que diz a terceira lei de Kepler? Diz que o quadrado do período de revolução de cada planeta, tá? Revolução é o tempo, revolução é uma trajetória completa, certo? Quando completa uma trajetória, certo? Isso é uma revolução. Período é o tempo. Então, o período de revolução é o tempo necessário para completar um ciclo, uma volta completa, tá? Esse tempo, o quadrado desse tempo, é proporcional ao cubo do raio médio que existe, né, nessa órbita desse planeta.
Tá? Então, você vai pegar a distância, né, o raio do afélio. O que é o raio médio? É o raio do afélio, é a distância entre o ponto do afélio e o Sol, mais a distância entre o periélio e o Sol, vai somar esses dois valores e vai dividir por 2. Então, aí você vai ter o raio médio da trajetória, certo? O raio médio da trajetória. Então, essa terceira lei é descrita na forma da equação que está exposta ali para vocês. Período ao quadrado é igual a K é uma constante, tá? K vezes R ao cubo, certo? Então, diz ali, ó, quanto mais distante do Sol for a órbita de um planeta, maior será o seu período de translação desse planeta. Ou seja, a Terra, né, e os planetas que vêm depois dela, o tempo necessário para um planeta que afastado da Terra, por exemplo, pega lá, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Pega Urano, vamos pegar Urano que está bem distante da Terra. O tempo necessário para Urano descrever a trajetória vai ser muito maior que a trajetória da Terra, tá? Muito bem. E aí tem um quadro ali para mostrar para vocês, né? Ali, ó, tem os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, o raio médio da órbita em unidades astronômicas, né? Então, uma unidade astronômica é considerada a distância média entre a Terra e o Sol, tá? Então, Mercúrio tem 0,387 de raio, período de revolução em anos terrestres, 0,241. Quando você pega o período T eleva ao quadrado, tá? Dá 0,058. Quando você pega o raio médio 0,387 e eleva ao cubo, dá 0,058. Ou seja, isso comprova que o período ao quadrado é proporcionalmente igual ao raio ao cubo, tá? E isso fecha para todos os planetas ali, tá? Todos os planetas que têm os seus raios médios e períodos de revolução, tá? Agora, uma observação que vale ser feita aqui, tá? As 3 leis de Kepler não valem apenas para o movimento dos planetas em torno do Sol, mas sim para quaisquer corpos que gravitem um corpo que tem uma massa consideravelmente maior, tá? Isso para todo o sistema, todo o universo funcionam essas leis, tá? E também funciona, por exemplo, para os casos dos satélites artificiais que orbitam a Terra, tá? Também funcionam dessa forma, tá? Pelas leis de Kepler, pelas 3 leis de Kepler. Vamos ao exemplo 1, gente. Diz ali, ó, 2 satélites de um planeta têm períodos de revolução, um 32 dias e o outro 256 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, tá? Então, o raio do primeiro satélite de período 32 dias vale 1 unidade. Não interessa que distância é e quanto é essa unidade, é 1 unidade. Então, o raio da órbita do segundo será de quanto? Quantas unidades terá a órbita do segundo? Tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai montar a equação da terceira lei de Kepler, tanto para o satélite 1 como para o satélite 2. Tá? Então, eu vou estar lá. O período do satélite 1 ao quadrado será igual a K vezes o raio do satélite 1 ao cubo, tá? Então, qual é o período do satélite 1? 32 dias. Então, vai ficar 32 ao quadrado é igual a K vezes... Qual é o raio do satélite 1? Uma unidade. 1 elevado ao cubo, certo? 32 elevado ao quadrado é 32 vezes 32, dá 1024. 1 elevado ao cubo é 1. O 1 está multiplicando K, passa dividindo. Então, vai ficar K igual a 1024 dividido por 1. Ok? A gente monta de novo a mesma equação, agora para o segundo satélite. Tá? Para o segundo satélite, então, vai ficar como? Período do satélite 2 ao quadrado é igual a constante K vezes o raio do satélite 2 ao cubo. Tá? O período, o tempo para uma órbita completa do satélite 2, o problema deu, são 256 dias. Então, vai ficar 256 elevado ao quadrado é igual a K, que é a constante, vezes o raio desse satélite que a gente não sabe, que é o que o problema pede. Então, o raio do satélite 2 elevado ao cubo, tá? Bom, 256 ao quadrado, 256 vezes 256 dá 65.536, tá? O raio
do satélite 2 ao cubo, que está multiplicando a constante k, vai passar para o outro lado dividindo. Então, sobrou que a nossa constante k é 65.536 dividido pelo raio do satélite 2 elevado ao cubo. Tá? Vejam, k é uma constante. Se é uma constante, ela não muda, certo? Então, se ela é uma constante, a constante para a primeira parte da equação, que a gente usou os dados do satélite 1, é igual à constante do segundo termo. Então, se k obrigatoriamente tem que ser igual a k, eu igualo, né? Então, eu vou ter lá, k é igual a k, porque é uma constante. Aí, mas qual é o valor do k na primeira parte do problema? É 1024 dividido por 1. Igual, qual é o valor do k na segunda parte do problema? 65.536 dividido pelo raio 2 elevado ao cubo. Tá? Agora a gente tem só uma variável e tem a igualdade no meio. Multiplica cruzado e resolve. Né? Então vai ficar 1024 vezes o raio 2 elevado ao cubo igual a 65.536. O 1024 está multiplicando, vai passar dividindo. 65.536 dividido por 1024. Tá? Raio ao cubo. Aí, fazendo a divisão 65.536 por 1024, vai dar que o raio 2, né, o raio do satélite 2 elevado ao cubo é igual a 64. Tá? Bom, como eu quero saber o valor do raio 2 e não do raio 2 ao cubo, eu preciso extrair a raiz cúbica. Então, vai ficar a raiz cúbica de 64. Aí vem os desesperados. Meu Deus, professor, como é que eu extraio a raiz cúbica? Eu não sei nem extrair a raiz quadrada. Bom, simples, gente. Extrair a raiz cúbica é da mesma forma que extrair a raiz quadrada. O processo é o processo de fatoração. Tá marcadinho ali na lateralzinha do slide, tá? Então, eu vou fatorar o 64 por números primos, começando sempre pelo menor. Então, 64 divide por 2 dá 32, divide por 2 dá 16, divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Sobrou aqui do lado, então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agrupar aqueles 2 vezes 2 vezes 2 em grupos de 3, porque é elevado ao cubo. Tá? Então, eu vou ter lá, ó, juntando eles em grupos de 3, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Esse valor vai para dentro da raiz, no lugar de 64. Então, eu vou ter lá, ó, tá mostrado lá embaixo, ó. O raio é igual a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. O que vai acontecer? A potência 3 do 2 vai cancelar com a potência 3 da raiz e o 2 sai da raiz. Então, sai o primeiro 2 da raiz e sai o segundo 2 da raiz, sem as potências. O que vai sobrar então fora da raiz? 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o raio, né, do satélite 2 corresponde a 4 unidades, né, do raio do satélite 1. Ok? Fechou o exercício. É um exercício que precisa ter paciência, gente. Nesses exercícios, desses conteúdos, vocês precisam ter paciência e atenção aos detalhes, tá? Muito bem. Seguindo, entramos agora na lei da gravitação universal, tá? Bom, ao analisar as leis de Kepler, Newton, ele, de novo, o Newton, grande Newton, né? Notou que a velocidade dos planetas, né, variam ao longo da órbita. Bom, variam em módulo e direção. Tá? Se a velocidade varia, é porque esse corpo está sujeito a uma força. Tá? Então, assim, Newton concluiu que os planetas e o Sol interagem à distância um com o outro, tá? Causando um no outro uma força, né, que são chamadas de forças gravitacionais. Ele chamou de forças gravitacionais. Tá? E aí vem o enunciado, então, da lei da gravitação universal, né, estipulada por Newton. Diz lá que dois pontos materiais atraem-se com forças cujas intensidades são diretamente proporcionais às suas massas, produto das massas dos dois corpos, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa esses dois corpos. Tá? Esta lei da gravitação universal ela pode ser transcrita por uma equação, que é a equação que a gente tem ali, ó. Força é igual a constante de gravitação universal, que é o G maiúsculo, tá? Constante de gravitação universal, multiplicado, aí é uma fração, né?
a massa maior, a massa do corpo de maior massa vezes a massa do corpo de menor massa. É o produto da massa dos dois corpos, dividido pelo raio médio, né? Então, é o raio que separa esses dois corpos, tá? É o raio médio que a gente viu lá nas leis de Kepler. Tá? Então, dividido pelo raio médio elevado ao quadrado, certo? Observem, gente, nessa expressão aqui, G, que é uma constante, que é a constante de gravitação universal, ela tem um valor. Tá? O valor dela é 6,67 vezes 10 na menos 11 unidade do Sistema Internacional. Né? Então, a unidade do Sistema Internacional, nesse caso, vai ser Newton, metro quadrado, dividido por quilograma quadrado. Mas a gente não vai usar, não vamos usar nos nossos cálculos nem esse número da constante G, porque é um número extremamente pequeno, tá? A gente não trabalhou com notação científica até agora e não vai ser agora que nós vamos trabalhar, certo? E ali, ó, ainda diz ali, ó, como a constante G é muito pequena, certo? A força F só tem uma intensidade apreciável, considerável, se pelo menos um dos dois corpos tiver uma massa significativamente elevada. Porque se nós pegarmos dois corpos de massa muito pequenas, né, tipo eu e qualquer um de vocês que está vendo o vídeo, se nós pegarmos o meu corpo e o corpo de vocês estão sujeitos à atração por meio da lei da gravitação universal? Estão sujeitos. E a força de atração entre os dois corpos está descrita por essa lei. É só pegar o valor da constante de gravitação universal, 10 na menos 11, pegar o produto da massa dos dois corpos e dividir pela distância que nos separa. Se a gente ficar longe 1 metro um do outro, vamos ter uma força de atração. Essa força de atração, devido às duas massas serem muito pequenas, ela é praticamente desprezível, insignificante. Tá? Então, a gente não atrai o outro, não atrai nenhuma pessoa e nenhum corpo por conta da nossa massa, porque a nossa massa é muito pequena. Para que a massa começasse a criar um campo gravitacional suficiente para ser indicado por essa lei, precisa que o corpo tenha uma massa muito grande. E aí, é claro, é a interação entre planetas que têm uma massa muito grande e aí sim com corpos pequenos. Aí já surge uma força, que é aquilo que a gente chama de força peso, ok? Muito bem, vamos adiante. Exemplo 2 agora, exemplo para a lei da gravitação universal. Olha o que diz ali, ó. Seja F a intensidade da força de atração do Sol sobre um planeta. Se a massa do Sol se tornasse 3 vezes maior, a massa do planeta se tornasse 5 vezes maior, e a distância entre eles fosse reduzida à metade, então eu estou aumentando as duas massas em proporções diferentes e estou reduzindo a distância à metade. Qual seria a nova intensidade da força de atração do Sol sobre o planeta? Tá? Então, primeira coisa, né? Observe inicialmente, né, que o exercício não fornece a massa dos corpos, tá, envolvido, não fornece a distância, certo? Na condição inicial do problema, não fornece. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valor para essas grandezas e valores que facilitem a nossa vida, tá? Então, por exemplo, eu atribuo ali, ó, massa do Sol. Gente, tem que ter claro que a massa do Sol é maior que a massa do planeta. O planeta orbita o Sol, então a massa do Sol tem que ser maior, certo? Então, eu estipulei um valor lá para a massa do Sol, 5. Estipulei um valor para a massa do planeta, 1. Certo? Qual é o raio que separa este planeta do Sol? Eu estipulei o valor 2. E para a constante de gravitação universal, estipulei um valor 1 para facilitar a minha vida. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro qual é a força de interação entre o Sol e o planeta na primeira condição, com esses dados que eu estipulei. Tá? Então eu vou ter lá, ó, a força inicial vai ser a constante de gravitação vezes o produto das massas dividido pelo quadrado do raio que separa eles. A força inicial, então, o G eu atribuí 1, a massa do Sol 5, a massa do planeta 1 e a distância entre eles 2. Não esquecer de que o 2 tem que ser elevado ao quadrado, a distância tem que ser elevada ao quadrado. Então, eu vou ter, ó, 5 vezes 1 vai dar 5, 2 ao quadrado vai dar 4, 5 dividido por 4 é igual a 1,25. Então, esta é a força inicial. Tá? A força inicial, 1,25 unidades de força. Acabou aí. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai aplicar os valores que o enunciado do problema propõe.
que é a massa do Sol 3 vezes maior, a massa do planeta 5 vezes maior e a distância dividida pela metade. Então, agora eu vou substituir os dados novamente na fórmula da força da gravitação, né, da lei da gravitação universal. Então, eu vou ter lá a força final ali do corpo, então vai ser a constante G, vezes a massa do planeta maior, que no caso é o Sol, então é a massa do Sol, só que agora a massa do Sol é 3 vezes a massa anterior. Então, em vez de ser 5 que eu tinha estipulado, 3 vezes 5, 15. Vezes a massa do planeta menor, inicialmente a massa do planeta menor era 1, agora o problema diz que a massa do planeta vai ser 5 vezes, então 5 vezes 1 dá 5, tá? Dividido pela distância, pela metade da distância elevado ao quadrado. Bom, a distância inicial entre o Sol e esse planeta era 2. A metade de 2 será 1. Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado. Então, o que sobra na nossa equação ali? Sobrou 15 vezes 5. 15 vezes 5 dá 75. 75 dividido por 1 dá 1. Vezes aquele 1 ali, 75. Perdão, desculpa. Eu falei errado aqui. Tá? Deixa eu corrigir aqui. 15 vezes 5 dá 75. Tá? 1 ao quadrado dá 1. 75 dividido por 1 dá 75. Não 1, né? 75. 75 vezes 1, 75. Então, a força na condição final é de 75 vezes o valor da força, né? 75 o valor da força. Como é que a gente acha quanto que a força final é em relação à força inicial? Para achar o valor da força final em relação ao inicial, para poder dizer assim, a força final é 10 vezes maior que a inicial, eu tenho que pegar a força final e dividir pela inicial. Então, para saber o valor da força final, ali, a força que existe, né, entre o Sol e este planeta, eu tenho que dividir a força final pela força inicial. Então, eu vou ter que dividir o 75 por 1,25. Quando eu divido 75 por 1,25, eu chego ao valor final da força sendo 60. Ou seja, quando eu triplico a massa do Sol, quintuplico a massa do planeta, diminuo pela metade a distância entre eles, a força que passa a surgir entre esses dois corpos é 60 vezes maior do que a força inicial. Tá? Então, este é um problema que trabalha só com proporções. Tá? A gente não vai entrar nos cálculos numéricos atribuindo os valores de massa e os valores da constante de gravitação universal, porque usa-se notação científica, são números quebrados, e nessa modalidade que a gente está aqui à distância vai complicar um pouco a vida de vocês, ok? Então, com isso a gente fecha esse material aqui, tá? Fechamos a lei da gravitação universal. Vocês ficam agora com 4 exercícios também para fazer, de acordo com o que a gente vinha fazendo, tem uma semana para fazer. A diferença é que, né, eu coloquei o gabarito aqui para vocês resolver o exercício e ter o gabarito para ter uma noção se está certo ou se está errado, ok? Então, bons estudos aí para vocês, gente. Até o nosso atendimento na terça-feira, né, para quem participar. E até a nossa próxima aula. Valeu, abração, tudo de bom.